Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão, que teve de tudo. Novato dando aula para cima dos experientes, né? Se é que podemos chamar o álbum de experiente, mas depois de muito tempo na Williams, ele perde uma classificação para o companheiro de equipe, o Colapinto, no seu segundo GP, classifica à frente do álbum e mostra o quanto tempo eles estavam perdendo com o Sargent. Eu ainda vou colocar uma tese, mas de qualquer maneira, isso aí fica para depois. Mas o Berman superando o Hülkenberg, esse piloto é muito talentoso e já mostra muito a inutilidade do Magnussen no grid essa temporada. E assim, tivemos também Pérez à frente do Verstappen. No Azerbaijão é possível. Aí o jogo está nivelado. Só aí. Do resto do calendário é outra história. Mas no Azerbaijão, né, o Sérgio Pérez, ele tem molho, né? Se podemos dizer, né? Que 2 pódios de Force India, 2 vitórias na Red Bull. Os resultados dele de Red Bull no Azerbaijão até agora é primeiro, segundo, primeiro. Torcendo para não zicar, porque coitado, né? Que temporada dura o Pérez está vivendo. Mas a verdade é que esteve uma classificação que a única coisa que não foi surpreendente foi o Charles Leclerc conquistando a pole. Bateu no treino livre 1, mas já jogou pelo jeito a mandinga lá, né? Porque de resto, andando muito bem. E a Ferrari no final deve ter achado aí um ótimo acerto, né? Um carro que andou bem no parte técnica e também no setor de reta, né? E o Leclerc na classificação é um negócio assombroso, né? O que ele consegue tirar de desempenho, colocando mais de 4 décimos em cima do seu companheiro Carlos Sainz, é impressionante. O Charles Leclerc, ele chama bastante atenção o quanto ele é rápido nas classificações. Já tem mais poles na carreira do que Fernando Alonso, pra vocês terem ideia, né? Ó, se for comparar vitórias, ainda tá uma disparidade muito grande, porque nem sempre ele consegue converter, né? Na maioria das vezes ele não converte as poles em vitórias, mas é legal ver o Leclerc desse jeito, né, competitivo, e assim, ele talvez vire uma ameaça em relação ao Verstappen no campeonato, porque o Norris não se ajuda, né? Porque falando da graça, não faz da desgraça, né? A gente teve um Q1 que fica fora os 2 carros da Sauber, que não choca ninguém, e olha que tentaram, né? Fizeram o Joe, já que o Joe não anda rápido, né? Vamos colocar ele para dar vácuo pro Bottas, né? Aí deu um vácuo absurdo pro Bottas, ele tá colado assim na reta atrás do Joe, o Joe abrindo asa, dando tudo que podia pro Bottas, e assim, o Bottas no final ficou em 18º, né? Eu não sei se é tanto culpa do carro, eu vou falar também, né? Porque o Joe sem o vácuo, ele não ficou tão longe assim do Bottas, ele considerando que é o Joe, né? Se considerando obviamente esse atenuante do vácuo, olha, não sei, né? E que deu para ver que ganhou muito tempo na última parcial, mas não deu certo. O Ocon que vai largar em último, dessa vez ele ocupou a vaguinha, que quase sempre tá com o nome do Joe anotado, né? Porque o Ocon acabou batendo a roda traseira da Alpine no muro e acabou furando o seu pneu, né? O Norris larga em 17º, né? Ou melhor dizendo, péssimo sétimo, porque assim, né? Ele não fez uma boa primeira volta na primeira tentativa. Tudo bem que o Piastri também não brilhou, mas ele acabou errando ali na primeira curva do último setor, né? Porque não é a última curva, porque você tem aquela sequência rápida ali que são curvas, mas como se faz de pé embaixo, quase nunca a gente conta. Elas seriam mais curvas se chovesse, porque na chuva não dá para fazer de pé embaixo, mas na pista seca dá. E a questão que a gente coloca é, o Norris não é um rival sério para o Max Verstappen, a moleza dele em várias disputas de pista, e assim, esse tipo de aceitação com erro é também incompatível com a postura de um campeão mundial, né? O cara errou de uma maneira, e assim, a comparação óbvia é o Verstappen no Q3, que ele comete um erro enorme na última parcial, e ele continua acelerando, ele não perde assim, tanto tempo assim, né? Tipo, óbvio que ele perdeu ali pelo menos uns 4 décimos, mas ele continuou, porque se o Norris tivesse feito o mesmo, ele passava para o Q3, ainda deu, o Q2 quer dizer, ainda deu desculpa falando de bandeira amarela, vai ter que largar lá de trás, deve pontuar, o carro dele é bem melhor do que a maioria dos que estão ali atrás, mas o tempo que ele vai perder escalando o pelotão é o que prejudica bastante a corrida dele, vai precisar de cal se quiser brigar lá na frente, né? A tendência é que ele chegue na 8ª posição. Tendência, né? E de fora também ficou o Daniel Ricciardo, né? O Ricciardo acabou levando uns 2 décimos do Yuki Tsunoda. Essa briga aí da batalha de mid, né? Tipo, é a batalha dos medianos, da mediocridade. Dessa vez o Tsunoda levou a melhor, né? E assim, passaram, né? Ficaram de fora Ricardo, Norris, Bottas e Ocon, passaram Alonso, Berman, Stroll, Sainz, Tsunoda, Pérez, Russell, Colapinto, Hülkenberg, Verstappen, Hamilton, Gasly, Piastri, Albon e Leclerc. No Q2,
Aí a gente teve uma Red Bull que apareceu muito forte, né? O Verstappen teve até que queimar um jogo extra de pneus macios para não correr risco de cair no Q1. E aí, na primeira tentativa, os dois carros da Red Bull quebraram a banca, né? 42-0 para o Verstappen e 42-2 para o Sérgio Pérez, né? O Pérez ainda cometeu um erro no último setor, mas assim, eram voltas muito boas. E aí, o Leclerc chegou a se enfiar ali em segundo lugar, mas parecia que a Red Bull estava muito bem, mas pelo visto deram todo o gás ali. Principalmente o Verstappen, se você comparar os tempos dele do Q2 com o Q3, ele quase não melhorou. Acho que se, deixa eu até conferir aqui, ele melhorou, olha só, assim, menos 19 milésimos, se não me engano. Então 19 milésimos é muito pouco tempo. O Pérez, por exemplo, ele melhorou mais de 4 décimos. Então, ele fez uma diferença maior à volta dele no Q3. Mas isso também tem muita influência, assim, de um Verstappen que claramente não estava se sentindo tão confortável quanto gostaria no carro, né? Pelo menos dá a entender, por isso que ele voltou à pista várias vezes. Então, ele teve uma segunda tentativa que não deu certo ali no Q2. Então, assim, o Verstappen estava tentando achar esse acerto. É importante buscar isso, entender o que precisa consertar no carro. E a questão é, para a Red Bull um saldo positivo, porque eles foram mais fortes do que estávamos acostumados a ver nos últimos fins de semana, né? E assim, ficaram de fora no Q2 o Stroll, que detalhe, levou quase um segundo do Alonso, o Alonso colocou quase um segundo em cima do Stroll, é a diferença de um gênio para um piloto fraquinho. E aí a gente também teve o Hülkenberg em 14º, que levou 2 décimos do Berman, tá 13-3 em posições de grid entre Hülkenberg e Magnussen em favor do alemão. Na primeira corrida do Berman pela Haas, conhecendo esse carro agora, né? Talvez ele já tenha dado um treino livre, um teste, mas ele já consegue classificar à frente do Hülkenberg, né? Tipo, não tô falando que o Hülkenberg é ruim, porque no final a gente sabe que ele é um bom piloto, mas o Berman mostrando que o Magnussen talvez esteja fazendo hora extra dentro da Fórmula 1, né? O Tsunoda ficou de fora, mas é um bom desempenho para o carro da Racing Bulls. Gasly também, bom desempenho para a Alpine, que é um carro bem fraquinho de reta. Passaram Albon, Hamilton, Piastri, Sainz, Colapinto, Alonso, Russell, Pérez, Leclerc e Verstappen. E aí no Q3 a gente teve o Charles Leclerc dominando, né? Se ele fez 42-0 no Q2, ele melhorou esse tempo para impressionantes 41-3 no Q3. É impressionante como esse cara anda rápido em volta lançada, né? E tirou muito tempo. E assim, não deu a menor chance para a concorrência, né? O Piastri fez 41-6 e o Sainz fez 41-8. O Pérez também fez 41-8. Então assim, uma volta mágica por parte do Charles Leclerc. E assim, no final, quando eu estava acompanhando o live time, o Pérez chegou a fazer a melhor primeira parcial e fez 35-6, né? O Leclerc tinha feito 35-7, né? E a questão é, parecia que podia talvez fazer frente, mas no segundo setor, nenhum dos dois carros da Red Bull conseguiu andar tão bem quanto se imaginava. Não abaixaram, por exemplo, da casa de 41. Então, é um detalhe para mostrar que a Red Bull não conseguiu acompanhar tanto o ritmo. Acho que para tentar alcançar nas retas, porque o Pérez só perdeu um décimo na última parcial, que comparado ao que estava sendo no fim de semana não foi tanto tempo assim, eles talvez perderam um pouco naquela parte mais sinuosa da pista, né? Nos cotovelos, nas curvas de 90 graus, o carro da Red Bull parece estar mais afiado, né? E assim, foi uma classificação mal de almanaque por parte do Leclerc. A Williams fechou ali o grid do Q3, né? O Albon em 10º e o Colapinto em 9º. O Albon, assim, perde pro Colapinto para dar um desconto aqui para ele, porque a Williams esqueceu o refrigerador de gelo seco, né? Que coloca na parte de cima da entrada de ar no carro dele. Até me impressionou que a Fórmula 1 não deu ali bandeira vermelha, né? Porque parecia que o Albon tava com problema, precisou ali, mas a demora também dos fiscais. Tem que ter um rádio para comunicar, tira o negócio ali, até para agilizar mais a situação. O Albon que teve que tirar, jogar para o lado, ali sim o fiscal ir pegar o refrigerador. Então, o Albon ficou ali na 10ª posição, Colapinto em 9º, Fernando Alonso em 8º, é o limite que dá para esses carros, e aí daí para frente, de 7º para frente, contando obviamente com a ausência do Norris, é o pelotão da frente, né? O Hamilton não teve uma boa classificação, levou bastante tempo do George Russell, mais de 4 décimos, não se encontrou no fim de semana. A Mercedes, assim, me pareceu tentar explorar mais o ponto forte, que era a velocidade de reta, não se achou tanto nas curvas quanto gostaria. E assim, Verstappen em 6º, obviamente é frustrante pro holandês, ele levou mais de 2 décimos do Sérgio Pérez, e o que a gente tá aqui, todo ano a gente tá falando, será que o Pérez fica próximo do Verstappen? A gente quase nunca cogita o Pérez na frente do Verstappen. Acho que a única vez no ano que ameaçou, antes dessa corrida, do Pérez classificar à frente do Verstappen, foi no GP do Japão, porque lá a gente viu lá, quando ele passa lá a segunda parcial, ele estava mais de um décimo abaixo do tempo do Verstappen, só que o terceiro setor do Verstappen era muito mágico lá, e por isso a distância ficou ali uns 59 milésimos. Foi próximo, mas foi a única vez no ano que a gente cogitou, será, né, para o Sérgio Pérez?
Nessa corrida, o fim de semana inteiro o Pérez estava andando bem, estava andando próximo e às vezes até à frente do Max, né? O TL2, por exemplo, foi quase que o Pérez lidera, o Leclerc tirou dele por 6 milésimos. Então, assim, nessa pista ele se sente confortável, né? Ele gosta dessas corridas ali de rua. Muito porque, por que o Pérez gosta de corrida de rua? Isso tem a ver com o estilo de pilotagem. Muitas das dificuldades que ele tem na Red Bull é porque o carro, né, ele tende a ser um carro que é mais sensível e que aponta mais para o traseiro, né? Isso é o Verstappen que gosta de controlar, então ele consegue controlar mais esse carro sensível. E assim, num circuito de rua, não dá para você colocar tanta sensibilidade no carro traseiro, porque se você dá uma escapadinha, bate no muro. Então, assim, a tendência é você fazer um carro de freadas fortes e que sai mais de frente. Então, assim, um carro mais dianteiro, que é o que o Pérez gosta mais. É por isso que em circuito de rua a distância quase sempre tende a ser menor, né? Mas, assim, não é uma regra sempre, mas assim, é o circuito que ele mais gosta de andar. Não é à toa, por exemplo, já foi pódio em Mônaco com Force India. Ele tem boas corridas aí, como a gente viu no Azerbaijão. Foi terceiro em 2016, foi terceiro em 2018. Ele teria lutado pela vitória em 17 se o Ocon não tivesse batido nele. Em 2019 foi em sexto lugar com a Race Point, que era um carro fraquíssimo. 2020 não teve, 2021 ganhou. O Verstappen acabou abandonando lá, mas ele estava em segundo lugar. E aí, em 2022, largou na frente do Verstappen, chegou atrás, né, terminou em segundo. E aí, em 2023, ano passado, ganhou. Entende? É a corrida que o Pérez se sente confortável. Acho que essa pista é onde o Pérez melhor performa, né, em toda a temporada. E é por isso, sim, que a gente viu ele confiante e conseguiu uma classificação boa. E assim, ele ficou a 127 milésimos do Piastri, que foi o P2. Então, assim, se o segundo setor tivesse sido acertado, eu acredito que o Sérgio Pérez poderia ter chegado ali na classificação no P2. Mas P4 está longe de ser ruim, visto os últimos fins de semana da Red Bull, que não foram lá muito convincentes, né? Por 8 milésimos, o C9, né? O empate para quem fez a volta primeiro. Mas por 9 milésimos o Pérez não toma o P3 ali, que seria uma classificação excelente. Mas só de estar à frente do Verstappen, dá uns pontinhos para ele, obviamente. Ele pode aí dar aquela respirada aliviada, porque classificando à frente do Verstappen vai mostrando um pouco de valor para a equipe, né? Então afasta mais aí rumores de uma possível demissão. O Sainz, ele terminou em terceiro. Não é um desempenho ruim, mas levar 440 milésimos do companheiro é duro, mas a gente sabe que o Leclerc é muito bom de classificação. E o Piastri, né? Cara, a gente vai priorizar o Norris, né? Na corrida seguinte, 17º pro Norris, segundo pro Piastri. Ok, o Norris errou, mas não pode, né? Tipo, se o Piastri no seu segundo ano não tá cometendo esse erro, né? Tá lidando melhor com esse tipo de pressão, é uma mensagem negativa que você passa para a equipe, né? E assim, não é como se a vantagem do Norris para o Piastri fosse enorme daquele jeito, né? A vantagem, por enquanto, é de 44 pontos. Com ele largando em segundo e outro em 17º, né? A tendência é que essa vantagem possa se reduzir bastante amanhã. Se não houver caos, a tendência é que reduza e, obviamente, é claro, se o Piastri não abandonar. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e vamos ver o que nos reserva amanhã. O Azerbaijão quase sempre pode proporcionar caos pela sua característica singular, longas retas, pontos de ultrapassagem, um circuito que tem muitos muros próximos, mas a gente sabe que assim, já teve corridas muito chatas lá também, do ano passado foi um bom exemplo disso. Então, gente, por esse vídeo é isso, até a próxima, pessoal!